Esse é Eliud Kipchoge, ele é um queniano e um grande corredor. E este vídeo é sobre o recorde pessoal e também o recorde que ele bateu, correndo uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. É sobre isso que esse vídeo apresenta. Agora imagine você com a sua volta na ilha, com o seu tempo que você faz. Imagine aí. Conseguiu colocar na balança o que esse homem fez? Conseguiu colocar na balança o que esse homem alcançou? Logicamente, esse não foi um recorde oficial, porque não era uma maratona oficial. Essa foi uma prova feita para ele. Eles fizeram a prova toda em volta dele. Você tem ali aqueles corredores que corriam para ajudá-lo. E eles fizeram a prova toda para ele correr em menos de 2 horas, 42 quilômetros. É muita coisa. Não sei se você já parou para pensar, mas é daqui a Engenheiro Caldas correndo. Em 2 horas. 2 horas. Esse homem correu e depois o recorde oficial, aí sim, nós temos ali, nessa foto desse pódio, eu acho que é essa mesmo, o recorde oficial dele é de 2 horas e 12 minutos em uma prova oficial. Ele gastou 12 minutos a mais em uma prova que valia realmente um recorde para a sua vida. E eu pergunto a você, qual a diferença da motivação naquilo que fazemos? Qual a diferença da motivação naquilo que nós nos empenhamos a fazer? Estava assistindo um documentário sobre os quenianos, e um documentário que procurava entender o que os levava a correr tão bem, ou o que os levava a vencer tantas provas. Eliud Kipchoge disse o seguinte: eu não corro com as minhas pernas, eu corro com a minha mente e com o meu coração. Eles perguntaram a outro queniano nesse documentário o porquê eles eram tão bons, ou o que o motivava a correr tão bem, ou o que o motivava a correr e ganhar todas as provas. Nas últimas maratonas de Boston, por exemplo, uma prova ultra tradicional, mega famosa, as últimas 5 maratonas foram vencidas por quenianos, no masculino, e as últimas 7, se não me engano, foram vencidas por quenianas no feminino. E perguntaram a um queniano por que eles eram tão bons e o que os motivava a correr. E esse queniano responde nessa entrevista que uma corrida ganha, uma corrida vencida poderia mudar toda a história de sua família. Eles vivem de forma simples, eles comem comidas simples e eles vivem para correr. O vídeo em que eu vi, a pessoa estava caminhando pelo Quênia, andando pelo Quênia de carro, e em todos os lugares onde olhavam, tinha um queniano correndo. Em todos os lugares onde enxergavam, tinha alguém praticando corrida. Porque isso é o que os motivava. E o que os motivava era: a corrida vencida pode mudar a vida da minha casa, a vida da minha família. As motivações são, com certeza, coisas que podem mudar o rumo da nossa história. As motivações, com certeza, podem mudar o rumo das coisas como nós fazemos. A motivação é fundamental para o que nós nos empenhamos a fazer. Mas eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. Se nós conseguimos, segura um pouquinho, vai chegar. Se nós conseguimos nos empenhar tanto com coisas terrenas, como, por exemplo, vencer uma corrida, ou pense aí nas coisas que você está inserido, como, por exemplo, passar de ano na escola, tirar uma nota boa na escola. Se nós conseguimos nos empenhar em ser aprovado na faculdade, e nos empenharmos em olhar para aquela aprovação e dizer: eu vou me motivar a ponto de passar nesse negócio. Ou no concurso público, e você vai lá, assiste um vídeo motivacional, você vai lá, olha para a carreira que você sonha, você vai lá e olha para tudo aquilo e fala assim: nossa, agora eu vou conseguir. Se nós conseguirmos nos empenhar e nos motivarmos com tantas coisas assim, e quanto mais a Jesus? Jesus devia ser a motivação da nossa existência. Porque aprovações na escola vêm e vão.
A aflição que você passa hoje para tirar uma nota boa na escola, eu já passei. A aflição que você passa hoje por aquela prova na segunda-feira, quem tem prova na segunda aqui marcada? Levanta sua mão aí. Estudou? Tem um ar de indecisão no ar. Mas essa aflição de chegar no domingo à noite e falar assim, meu Deus, amanhã tem prova. Meu Deus, amanhã tem prova e eu não sei muito bem a matéria, eu não sei sobre o que é a prova, mas eu vou. Essas aflições eu já passei. E são aflições passageiras. A aflição, talvez, de consertar a coisa que você vai viver, ou pensar a forma como você vai viver profissionalmente, eu passei. Muitos aqui já passaram, você talvez está passando. E você realmente precisa de motivações para vencer essas coisas, para ajustar essas coisas, para conquistar essas coisas. Só que tem uma motivação que não é terrena. Tem algo que deve nos motivar que não se prende a este tempo, não se prende a este mundo, não se prende a este contexto. Jesus é uma motivação eterna para a nossa existência. E nós, que conseguimos nos motivar tão bem sobre tantas coisas, temos dificuldades de nos motivarmos no relacionamento com Deus, porque não enxergamos ainda o quanto Jesus importa ou deve importar para os nossos dias e para o nosso coração. Eu quero falar nessa noite sobre este tema. Quero falar sobre um tempo em que Jesus seja tudo em nós. Nós precisamos viver até que Jesus seja tudo em nós. Nós precisamos caminhar até que Jesus seja tudo em nós. Agora sim, se você puder, coloque-se de pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses 3. Colossenses 3, no capítulo 15. Colossenses 3, no versículo 15, desculpe. Colossenses 3, no versículo 15. Eu preguei neste mesmo texto no acampamento, e hoje eu quero dar continuidade nesse texto. Na ocasião nós falamos até o versículo 17, mas do verso 15 ao 17 eu apenas mencionei no acampamento. Eu quero dar continuidade com vocês aqui hoje. Vamos ler na versão que está na tela? Você pode manter sua Bíblia aberta, se você não abriu, abra, mas nós vamos ler na versão que está na tela, e eu quero que você deixe por enquanto, Cálita, esse texto na tela para a gente poder ler e refletir um pouquinho sobre ele. Vamos lá. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Agora sim, pode passar. Paulo apresenta 3 conselhos aqui, antes de você se assentar. Paulo apresenta 3 conselhos para uma vida cheia de Jesus. Para uma vida em que Jesus é tudo, em tudo o que fazemos, ou em tudo o que fizermos, ou em tudo o que pensarmos. Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações. Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. E Paulo ainda diz que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. Agora sim, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos que a sua palavra fale ao nosso coração. Nós pedimos que a sua palavra encontre em nós hoje a habitação. Nós pedimos que o seu Espírito mude o nosso ser, mude a nossa forma de caminhar, a nossa forma de viver, e nós queremos que o Senhor seja tudo em nós. Nós queremos que o Senhor realmente seja a razão da nossa caminhada e da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
Vamos a estes conselhos, então, dados aqui por Paulo. E antes de você passar, Carlos, deixa um pouquinho. Nós temos 3 conselhos aqui em 3 versos. E nestes 3 conselhos nós temos algo que se repete. E quando nós temos repetições no texto bíblico, nós temos ênfases sobre o que realmente importa ou sobre o que é mais importante do que outros assuntos. O que se destaca no texto em que nós lemos é a expressão Cristo. É a pessoa de Cristo. Em todos os 3 conselhos de Paulo neste texto, Cristo se destaca. Ele primeiramente diz sobre a paz de Cristo como aquilo que permeia e julga os nossos corações. Ele depois vai falar sobre a palavra de Cristo, como aquela que deve fazer habitação em nós. E ele fala ainda sobre fazermos tudo em nome de Cristo, em nome de Jesus. E veja bem, antes de entrarmos para dentro desses conselhos, Colossenses é uma carta escrita aos irmãos para mostrar a supremacia de Jesus. Irmãos que estavam sendo tentados, irmãos que estavam sendo conduzidos a heresias e também a pecados, precisavam olhar para a pessoa de Jesus e enxergar em Jesus razão para a sua existência. É como se eles tivessem muitas propostas na mesa. É como se eles possuíssem muitas coisas para escolher. E Paulo chega com algo que é, com certeza, a melhor coisa que eles poderiam aderir em sua vida. Paulo chega para mostrar que Jesus é a supremacia de tudo que existe, porque Ele é a própria palavra de Deus no ato da criação. Nós cantamos, por Ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Colossenses. Este era um hino cantado por este povo para enaltecer a beleza e a grandeza de Deus e para enaltecer a pessoa de Cristo. E quando então Paulo chega no capítulo 3, e logo desde o primeiro verso, ele começa a falar sobre um viver santo, sobre uma caminhada com Deus, sobre uma caminhada em que coisas velhas, antigas e pecaminosas precisam ser abandonadas, sobre uma caminhada onde coisas boas, coisas virtuosas e coisas do novo viver, daqueles que estão ressuscitados em Cristo, precisam ser revestidas. Ele chega aqui no final deste capítulo, ou no final deste bloco do capítulo, mostrando sobre como Cristo é a razão de vivermos como vivemos. Cristo é a razão de abandonarmos as coisas velhas e coisas pecaminosas, e Cristo é a razão de nos revestirmos de novas virtudes. Eu tenho certeza que você, olhando para a sua vida, pode facilmente identificar coisas que precisam ser abandonadas por você. Nós falamos sobre isso no acampamento e quem estava lá ouviu e tomou atitudes de fazer morrer a natureza terrena ou fazer morrer pecados que te atrasam ou pecados que te distanciam de Deus. Nós tomamos atitudes lá em relação a isso, mas você hoje que ouve sobre isso pela primeira vez na sua semana, precisa refletir sobre quais coisas precisam ser abandonadas. Precisa refletir sobre quais virtudes precisam ser aderidas, trazidas para dentro, assumidas no seu novo comportamento. Mas diante de tudo isso, Jesus deve ser a razão pela qual existimos, vivemos e nos movemos. Até que Cristo seja tudo em nós. Vamos lá, o primeiro conselho de Paulo, então, é que a palavra de Deus, ou a paz de Cristo, seja o árbitro dos nossos corações. Paulo fala sobre a paz de Cristo arbitrar, ser um juiz para os nossos corações. Mas nós, primeiramente, precisamos entender de que paz Paulo está falando. Não se trata aqui da paz dos homens, ou não se trata aqui de ausência
de dificuldades ou ausência de conflitos. Porque por muitas vezes nós tratamos a paz como isso. Nós tratamos a paz como ficar de boa, não é isso? Nós tratamos a paz como não ter problemas. Nós tratamos a paz como não ter confusão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das situações em que nós não queremos ou desejamos, mesmo nas situações conflituosas, a paz de Cristo deve ser como um juiz para os corações. Paulo está falando para uma igreja. Igreja tem problema, sim ou não? Tem ou não tem? Quem não balançou a cabeça é porque é o problema da igreja. O seu irmãozinho do seu lado é difícil, não é? Assim como você também é. A igreja possui problemas por causa do pecado, que ainda tenazmente nos assedia, que ainda atrapalha a nossa caminhada, que ainda nos atrapalha de caminhar bem diante de Deus. E no meio disso, no meio desses problemas, surgem os conflitos. Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha conflitos, que tinha problemas, que tinha gente que não concordava com o outro, que tinha gente que não queria caminhar com o outro. Paulo está escrevendo para uma igreja de pessoas que queriam andar sozinhos e queriam andar de forma individualista. E Paulo olha para tudo isso e diz que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que a paz de Cristo, que é a ausência de anormalidades, que a paz de Cristo, que vai além de tudo aquilo que nós entendemos, compreendemos e é para o nosso coração bonança e bênçãos, que a paz de Cristo seja um árbitro, seja um juiz para julgar vocês. Porque normalmente quando nós nos envolvemos com conflitos, nós queremos sempre pensar em quem tem razão. Não é verdade? Todas as vezes em que nós estamos envolvidos com algo e você vai contar para outra pessoa que às vezes nem tem nada a ver com essa história, nós queremos ouvir, não, fulano, você está certo. Quem aqui já teve essa experiência pecaminosa de chegar para alguém e falar assim, olha, fulano, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o fulano falou comigo. Até então entra em você e fulano. Você não sabe o que o fulano falou comigo. Você não sabe como o fulano me tratou hoje. Você não faz ideia. Eu estava na igreja, eu fui lá todo pronto para o culto, todo arrumadinho, e fulano nem falou comigo hoje, nem olhou na minha cara. Você acredita que o fulano passou perto e nem me cumprimentou? E aí nós envolvemos outra pessoa para julgar a situação que está entre a minha vida e a vida do fulano. Quem já fez isso? Eu preciso levantar primeiro para você levantar também? E o que nós queremos desse outro ciclano? Nós queremos que ele se assente em um trono de justiça e julgue o que aconteceu entre mim e aquela outra pessoa. Nós queremos que esta pessoa resolva um conflito que é nosso. Paulo está dizendo que a paz de Cristo, que a paz que excede o entendimento, que a paz do Deus, que criou todas as coisas, conhece todas as coisas e redimiu vocês, seja o árbitro para os seus corações. Quem vai decidir quem está certo e quem está errado é o Senhor Jesus. Quem vai falar nessa história sobre quem está certo, quem tem razão e quem não tem razão, é o Senhor Jesus. E às vezes nós queremos fazer uma guerra, né? Nós queremos fazer uma queda de braço, às vezes nós queremos fazer um cabo de guerra, até puxar ao ponto de dizer, eu tenho razão. Ou até outra pessoa chegar e dizer, você tem razão. Ou até um dos dois abrirem mão do seu próprio orgulho e às vezes até mesmo no meio da certeza, falarem, pode ficar com a razão para você. Enquanto devíamos chegar e pensar, Jesus, o que o Senhor pensa disso?
O que o Senhor pensa desse conflito? Jesus, o que o Senhor pensa sobre a forma como eu estou tratando essa pessoa, ou sobre como essa pessoa está me tratando? Pense aí num conflito que você se envolveu nos últimos dias. E não vem com essa santidade toda, não. Pensa de verdade. Talvez o seu conflito foi com seus pais. Talvez seu conflito foi com um amigo da escola, da faculdade. Talvez seu conflito é consigo mesmo. Talvez está uma guerra dentro de você. E pense sobre este conflito agora, e sobre quais são as coisas que causaram este conflito e que ainda não te permitiram levantar bandeira branca. Para a geração Z e demais, vou falar o que é bandeira branca, pelo amor de Deus, né? Na guerra, a bandeira branca era sinal de rendição. Quando alguém levantava a bandeira branca ou hasteava a bandeira branca, era um sinal de: eu não quero guerrear mais, eu escolho a paz. O que ainda tem te impedido de levantar bandeiras brancas? O que ainda tem te impedido de levantar a bandeira da paz? O que ainda tem te impedido de escolher a paz em meio aos conflitos? Pensou no conflito que você está vivendo? E agora eu quero que você, rapidamente, abaixe a sua cabeça. Nós vamos continuar após isso. Mas eu quero que agora você chame Jesus para a mesa. Eu quero que você convide Jesus para a mesa do seu conflito. Eu quero que você fale com Jesus. Jesus, eu preciso que o Senhor direcione essa situação. Porque a situação não é minha. Essa situação não é sobre o fulano também. Eu quero que o Senhor seja o árbitro. Eu quero que a sua paz seja o árbitro. Fale com Jesus rapidamente. No complemento deste texto, Paulo diz: vocês foram chamados para viver em paz. O Senhor não nos chamou para vivermos em guerra uns com os outros. O Senhor não nos chamou para vivermos em conflito uns com os outros. O Senhor não morreu por uma igreja dividida. O Senhor não morreu por uma igreja em que cada um puxa para um lado e cada um faz do seu jeito. O Senhor morreu por um corpo, e um corpo harmônico. Chama Jesus para a mesa. Chama Jesus para ser o árbitro do seu coração, para ser o juiz do seu coração, para ser quem decide, quem dá peso sobre isso que você está vivendo ou deixando de viver. Amém. Amém. Pode abrir seu olho. Agora você subiu, fica aí. Mas, queridos, enquanto nós tentarmos resolver as nossas questões por nossas medidas, nós fracassaremos em nossas medidas. Enquanto você for o julgador do conflito, você vai fracassar. Enquanto você ficar chamando pessoas para julgar o seu conflito, você vai fracassar. Mas que Cristo seja o árbitro, o juiz dos nossos corações. Um segundo conselho de Paulo é que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. A palavra de Deus é o nosso firme fundamento. É a partir da palavra que nós vivemos e caminhamos, ou devíamos viver e caminhar. Nós costumamos dizer que a Bíblia, ou a palavra de Deus, é o nosso manual de fé e de prática. É onde nós aprendemos sobre o que fazer e onde nós conferimos se o que fazemos está certo. A palavra de Cristo é o que move ou devia mover os nossos dias. Cristo é revelado por meio da sua palavra. O Senhor escolheu revelar-se a nós por meio da sua palavra. Nós falamos sobre isso no acampamento e o pastor Samuel pregou muito bem sobre isso.
E ele explicou sobre como o Deus Criador, o bondoso Deus, o grandioso Senhor, que fez tudo a partir do nada, um dia olhou para seres que foram criados por ele e disse: eu vou me desvendar a eles, eu vou me revelar a eles. E o Senhor escolheu as coisas que ele mesmo criou para isso, e escolheu a sua palavra, escolheu as Escrituras para se revelar a nós. O Senhor escolheu a sua palavra para se mostrar a nós, e nós o conhecemos através da palavra. E quando Paulo olha então para a palavra de Cristo, neste conselho em que dá, o foco de Paulo aqui é a profundidade da palavra. O conselho dele é que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O ricamente aqui aponta para algo profundo, para algo intenso. Algo em que nós experimentamos e queremos experimentar mais. Pensa comigo num doce legal, um doce que você gosta. Pensou? Quem é do salgado, pensa no salgado. Pensou? Quem é do salgado aí? Levanta a mão, quem é do salgado? Quem é do doce? Quem é da comida sem preconceitos? Aí, varão. Mas preste atenção. Essa comida que você pensou aí foi apresentada a você pela primeira vez. E na primeira vez em que ela foi apresentada a você, a pessoa que te apresentou te deu uma colherzinha daquela pequenininha, sabe? Para você experimentar. E aí, quando você experimentou isso pela primeira vez, a sua mente explodiu. A sensação que você teve é: meu Deus, eu preciso de mais disso aqui. Meu Deus, eu preciso conhecer isso aqui, eu preciso provar disso aqui, eu preciso ter contato com isso aqui todo dia. E aí você procura aquilo que você experimentou numa pequena porção. E você vai para porções maiores. E aí a colherzinha que era assim, já começa a aumentar a colher. Daqui a pouco você já está comendo na panela. E na hora que você percebe, aquilo ali é a sua refeição fundamental para o seu dia, para a sua semana, você não vive mais sem aquilo. O salmista disse, certa vez, que as palavras do Senhor são mais doces do que o mel, mais doce do que o favo de mel. E o salmista aponta para algo que ele experimentou, algo que ele viu, algo que ele provou, e algo que agora ele não consegue ficar sem. Respeitada, queridos, a comparação, a analogia, nós precisamos tratar assim a nossa vida com Deus. Nós não conseguiremos viver uma vida que agrade a Deus, ou não conseguiremos ter Cristo como tudo em nós, sem a palavra de Deus. Nós não conseguiremos andar de forma que agrade ao Senhor sem conhecer a forma de andarmos, sem conhecer a vontade do Deus para quem andamos e adoramos. E não tem como conhecer a vontade de Deus sem conhecer a sua palavra. Mas nós ainda olhamos para a palavra, olhamos para as Escrituras e olhamos para algo como se fosse algo que podemos provar um pouquinho hoje, alimentar um pouquinho hoje, e quando a gente quiser, e se a gente quiser, a gente volta lá, pega um pouquinho e se alimenta mais um pouco. E na forma superficial com que vivemos diante da palavra, nós não conseguimos viver uma vida em que Cristo é tudo em nós. E aí chegam as situações do cotidiano. E aí chegam as situações em que nós não esperávamos. Aí chegam as situações em que nós não controlamos. Aí chegam as situações em que nós não sabemos como será o futuro delas. E diante dessas situações, o nosso coração fica em incerteza. Nosso coração fica em confusão. A nossa vida fica em desespero. Porque nós não sabemos viver como convém.
E nós não sabemos viver como convém, porque não conhecemos o nosso manual de vida. Só conseguiremos viver uma vida corandel quando a palavra de Cristo habitar de forma rica, abundante e profunda em nós. A palavra de Jesus é a resposta para os nossos dilemas, é a resposta para as nossas aflições, é a resposta para os nossos dias difíceis. E nós precisamos conhecer a palavra, e nós precisamos de maior quantidade, nós precisamos de maior profundidade, nós precisamos de maior tempo, e nós precisamos de maior exposição à palavra. A sua vida precisa estar exposta à palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais este Senhor para seguirmos aquilo que o Senhor nos pede a seguir e fazer. A continuação deste texto, a continuidade deste verso, Paulo diz aos irmãos que, por conhecer a palavra, e quando a palavra habitasse ricamente neles, eles deviam então aconselhar uns aos outros. O conselho que nós queremos dar aos outros precisa vir de um coração rico na palavra. Eles deviam então cantar hinos, salmos, cânticos espirituais. Os cânticos que cantamos, a adoração que produzimos, as mãos que levantamos, precisam ser a partir da palavra. Nós precisamos sim da palavra tomar o nosso ser, tomar aquilo que fazemos e tomar o nosso dia a dia. Eu faço uma pergunta para você que é simples, mas eu queria que você refletisse sobre ela durante a sua semana. E se você quiser anotar, pode. O que você conhece da palavra hoje é suficiente para te ajudar nas situações em que você vive? A palavra hoje é resposta para os dilemas em que você está inserido? Você sabe responder por meio da palavra de Deus às situações e pessoas que te perguntam? E se você não sabe, você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Uma outra pergunta fácil e simples, mas que você também tem que refletir sobre ela é: como anda a sua leitura bíblica? Como anda o seu relacionamento com a Bíblia? A sua Bíblia é daquela que está desgastada já porque você lê? Ou está desgastada porque está comendo poeira na sua casa? A sua Bíblia é daquela que quando você abre você tem que soprar a poeira? Ou o Salmo 91 já está amarelo porque é só ele que você lê e está aberto na sua casa? Como anda a sua leitura bíblica? Nós precisamos ler mais a Bíblia, gente. Como que nós, o povo da palavra, não conhecemos a palavra de Deus? Como que nós, aquele que queremos conhecer mais o Senhor, não conhecemos a principal fonte de revelação dele? Nós precisamos da Bíblia. E você precisa ler a Bíblia de forma prática. Eu quero te dar um conselho para você começar a sua leitura bíblica. Talvez você ainda não começou neste ano a sua leitura bíblica. E ainda há tempo de você começar e ler a Bíblia toda ainda este ano. Dá tempo. Você vai precisar correr atrás do prejuízo, mas ainda dá tempo. Você, primeiramente, deve começar pelo Novo Testamento. Eu estou falando para você que não tem o costume de ler a Bíblia. Mas por que, pastor, pelo Novo Testamento? Porque você precisa olhar para aquilo que já é concretude, aquilo que já é realização. O Antigo Testamento é quando o Senhor começa a sua revelação, e nesta revelação, após a queda do homem, nós temos a promessa de redenção. Logo em Gênesis 3, no verso 15, nós temos o quê? O descendente da mulher será ferido pelo calcanhar, mas pisará a cabeça da serpente de uma vez por todas. Promessa de redenção. E a partir dali nós temos várias promessas de redenção.
Nós temos os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos com promessas de redenção. O Novo Testamento é sobre o menino que nos foi dado. É sobre o Redentor que veio. É sobre o Redentor que está entre nós. Deus Emanuel, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está diante dos nossos olhos. Comece pelo novo. Se aprofunde. Leia. Depois volte no Antigo Testamento e você vai ver como a sua mente vai se abrir. Como as Escrituras vão fazer sentido aos seus olhos. Mas leia a palavra de Deus. Você precisa de disciplina para ler a palavra de Deus. Não é ler quando você quer ou quando dá vontade. Eu tenho aqui um controle de televisão na minha mão. Estou entre assistir um episódio de uma série que eu gosto e ler a palavra. Vou tomar essa decisão agora, neste momento. Na hora que você toma a decisão, já tem 20 minutos de episódio. Porque às vezes você não vai ter o prazer de ler. Você não vai ter o prazer de escolher isso em meio a outras escolhas e possibilidades. E você não vai ter esse prazer porque seu coração, o meu coração, é pecaminoso. E quanto mais distantes estamos, mais distantes queremos ficar. Leia a palavra como disciplina na sua vida. Tenha consistência. Eu preciso ler 2 capítulos por dia? Seja 2 capítulos por dia. Eu preciso ler pela manhã, porque se eu não ler pela manhã, eu não leio. Leia pela manhã. Eu preciso ler quando eu acordo, porque senão não dá para ler depois. Leia quando você acorde. Mas leia a palavra de Deus, porque senão esta palavra não vai habitar de forma plena e nem rica no seu coração. E nós precisamos entender também uma coisa muito importante. Há tempos e tempos. Talvez você hoje tenha o tempo de ler 10 capítulos por dia. De ser profundo nas Escrituras em relação ao tempo de leitura. Talvez você não tenha o tempo hoje de ler 10 capítulos por dia. Só que você coloca sobre ti uma pressão tão grande de perfeição, de performance e de quantidade, que você, se não ler 10, não lê nada. Errado. Leia a palavra de Deus. O tempo que eu estou vivendo é de 1 capítulo bem lido por dia. Que seja 1 capítulo bem lido por dia. Mas leia a palavra de Deus. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos o povo da palavra. E nós precisamos andar pela palavra. Nós precisamos ser corrigidos pela palavra. Nós precisamos ser motivados pela palavra. Nós precisamos ter sede da palavra de Deus. O último conselho de Paulo neste texto é: façam tudo em nome de Jesus. Façam tudo em nome de Jesus. Paulo diz: tudo que fizerem, seja em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este é o ápice do entendimento de uma vida em Cristo. Este é o ápice de um entendimento de uma vida para Deus, ou de uma vida corandel, uma vida que está diante dos olhos, da mão e da presença do nosso Deus. Quando nós entendermos que a nossa vida cotidiana está diante dos olhos do Senhor, as coisas vão mudar em nós. Quando nós entendermos que o nosso trabalho está diante dos olhos do Senhor, as coisas vão mudar no nosso trabalho. Quando entendermos que os estudos estão diante dos olhos do Senhor, as coisas vão mudar nos estudos. Ou você acha que porque o professor não viu você colando, está tudo bem? Nossa, nós passamos ileso. O professor não viu a gente colando. Nossa, tiramos notão todo mundo, colamos de boa, o professor não viu, estamos seguros na situação. E quanto ao Deus que tudo vê? E quanto ao Deus em que todos os lugares está? E quanto ao Deus que tudo pode fazer? Sabe uma verdade sobre a nossa espiritualidade? Nós somos tentados a colocar Deus assentado nestes bancos,
assistindo o nosso culto público. Nós somos tentados a colocar Deus assentado dentro da igreja, assistindo o culto que prestamos para Ele na terça, na quinta, na quarta, seja o dia do culto na sua igreja, ou no domingo, quando nós vestimos bem, nos preparamos bem para isso, viemos aqui, levantamos as mãos, louvamos com as melhores canções. Nós somos tentados a colocar Deus assentado no domingo para assistir o nosso culto, mas dizermos a Ele: na segunda eu não quero caminhar contigo. Na segunda é do meu jeito, na terça é do meu jeito, talvez na quarta a gente converse de novo. E nós ainda não entendemos que a nossa vida é um culto ao Senhor. Quando Paulo fala aos irmãos romanos, Paulo fala que os irmãos não deviam tomar a forma do mundo, não deviam se conformar ao mundo ou às coisas que o mundo fazia, mas deviam transformar a mente deles e apresentar-se ao Senhor como uma oferta agradável, como um culto racional a Deus. Sacrifício vivo. Paulo está falando, a vida de vocês é um culto. E é isso que nós precisamos pensar, e é nessas coisas que nós precisamos refletir. Nós precisamos entender que a nossa espiritualidade não é sobre ambientes, não é sobre templos ou reuniões. A nossa espiritualidade é sobre uma vida que não escapa aos olhos de Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tu estás comigo quando me deito e quando me levanto. Nós estamos diante dos olhos do Senhor Todo-Poderoso. E a nossa vida é um culto a Ele. E a pergunta é: qual é a qualidade do culto que nós prestamos? E a pergunta não é sobre o culto público, não é sobre isso aqui. A pergunta é sobre o dia a dia. Qual é a qualidade do culto que nós prestamos ao Senhor? Quando Paulo fala aos irmãos, façam tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, em nome de Jesus. Paulo está chamando para este argumento a figura do embaixador. Vocês conhecem o embaixador? Não é esse que você está pensando. Não é esse. Esse é o embaixador de meia tigela. Todo mundo pensou nesse. Incrível isso. Meu Deus, tem misericórdia do seu povo. Não finge que vocês não sabem do que eu estou falando. O embaixador é aquele que representa interesses de outro em um lugar que não é seu. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa o Brasil nos Estados Unidos. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos os interesses do nosso Senhor onde quer que estejamos. Você é um representante de Cristo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa. Você devia estar levantando a bandeira de Cristo e dizendo: eu sou um representante de Jesus aqui. Está precisando de alguém que represente Jesus? Eu estou aqui. Está precisando de alguém que fale sobre Jesus? Eu estou aqui. Está precisando de alguém que conhece sobre Jesus? Tem o embaixador dele aqui. É sobre isso que Paulo está falando. Quando fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam tudo em nome de Jesus. Jesus é a autoridade por meio da qual nós fazemos o que fazemos. Ou devia ser. Nós não caminhamos por nossos interesses, ou não devíamos caminhar por nossos interesses. Nós vivemos a partir dos interesses de Jesus. É Jesus quem direciona. E eu faço mais perguntas para o seu coração. O que você faz hoje, da forma como faz, sem mexer nisso hoje, sem mexer nos seus comportamentos hoje,
glorifica ou escarnece quem você representa? Os seus estudos glorificam ou envergonham Jesus? Eu não estou falando nem sobre comportamento, eu estou falando sobre os seus estudos mesmo. A forma como você se relaciona com os seus pais glorifica ou escarnece a pessoa de Jesus? As palavras que você dirige aos seus pais glorificam a Jesus? A forma como você se relaciona com as meninas, homem que está aqui, glorifica a Jesus? Ou envergonha Ele? Ou você ainda não percebeu que todas as meninas correm de você? Porque você parece um tarado, com o perdão da palavra. Tem gente assim ainda, neste mundo, neste século, dentro da igreja. Menina, a forma como você se veste, as fotos que você posta, as palavras que saem da sua boca, glorificam ou escarnecem o nome de Jesus? Você pode me enganar, vocês podem enganar o pastor Wilson, o Rômulo, pastor Pedro, pastor Samuel, mas Corandel não é uma vida diante de mim. Corandel não é uma vida diante dos outros pastores. Corandel é uma vida diante de Deus. Tem um Senhor que não é enganado pela performance, pela atuação, ou pelo quanto você se parece crente. Tem um Senhor que conhece o seu coração. Tem um Senhor que conhece as suas práticas. Tem um Senhor que conhece as suas palavras. Tem um Senhor que conhece as suas intenções. Tem um Senhor que mesmo antes da palavra te chegar à boca, Ele já sabe toda. Este Senhor tem sido glorificado ou escarnecido? Se você chegar hoje na sua escola e dizer, eu estudo para a glória de Deus, as pessoas vão levantar as mãos e glorificar o Senhor, ou as pessoas vão repreender? Está repreendido. Que é isso? Se isso é estudar para a glória de Deus, está repreendido. Como as pessoas agem diante daquilo que você fala sobre Jesus? Nós estamos em um contexto diferente, todos nós aqui estamos inseridos em contextos diferentes. Seja escola, sua escola não é igual a do outro amigo, a sua sala de aula não é igual a do outro amigo. Seja na faculdade, tem faculdade federal, tem faculdade particular, são faculdades diferentes, meios diferentes, cursos diferentes, mas uma só verdade: nós servimos ao mesmo Deus e representamos os interesses deste Deus. Seja onde quer que estejamos, nós representamos os interesses deste Senhor. Deixa eu falar algo muito importante aqui, que eu quero que você preste muita atenção. Nós falamos sobre ambientes, falamos sobre o culto público, que é este culto aqui que nós estamos prestando ao Senhor. Mas nós não podemos resumir a nossa vida ao... Eita, o que está acontecendo? Nós não podemos resumir a nossa vida ao sábado à noite, ao domingo à noite, e nem podemos viver a vida como se o Senhor só falasse conosco, só estivesse ao nosso lado, se nós sentirmos os arrepios, ou se nós chorarmos, ou se nós sentirmos que estamos sendo movidos por um dom espiritual. Você precisa entender algo muito importante. A vida comum com Deus é uma vida ordinária. E ordinária no sentido de ser da ordem do dia. As coisas extraordinárias com Deus acontecem. E acontecem porque Deus pode fazer tudo em todo o tempo. Mas não são comuns do dia a dia.
E aí você só vem no culto. Tá rolando isso agora. Eu só vou na igreja se o Espírito descer no meu quarto e falar que eu tenho que ir na igreja. Como assim? E a palavra? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Vai ler a Bíblia. Eu não conheço um espírito que vá contra a própria palavra. Nós estamos desprezando Deus em nome de Deus, por conta de um misticismo, por conta de um mau entendimento sobre as Escrituras, ou por mau entendimento sobre os dons do Espírito. Você conhece dons do Espírito? Ou você só se prende aos dons que você gosta? Uma vida corandel é entender quem governa. Nós não governamos e nem iremos governar sobre nós mesmos. Quem deve governar a nossa vida é aquele que nos comprou com o seu precioso sangue. Afinal, vivemos porque Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Ele. E em Cristo nós temos vida. Que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. E que você faça tudo, extremamente tudo, exatamente tudo, para glorificar o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Samuel, pega uma água para mim, por favor. Feche os seus olhos aí. Vamos falar com o Senhor. Eu quero que você reflita sobre isso. E Cristo ainda não é tudo em nós. Nós vamos caminhar nessa caminhada de santificação, de aperfeiçoamento, até o dia em que formos glorificados. E aí sim, Cristo vai ser tudo em nós e viveremos eternamente para Ele. Mas enquanto não estamos lá, devemos persistir nisso. Devemos batalhar por isso. Devemos corrigir o nosso coração para isso. São 3 conselhos práticos. O primeiro é sobre relacionamentos. O primeiro é sobre como você se relaciona com o outro. Jesus precisa ser quem decide sobre os conflitos. Ore por isso agora. Você pode fechar os seus olhos e orar. O segundo é sobre como você se relaciona com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro bonito apenas. Você pode ter a Bíblia com a capa mais linda de todas. Se você não abre e não lê, é um livro comum para você. Que a palavra habite ricamente em você. Profundidade, intensidade, verdade. O último conselho é sobre práticas, palavras ou ações. Aquilo que nós tocamos, aquilo que nós movemos, as coisas que falamos, precisam fazer o nome de Jesus engrandecido. Fale com Jesus aí, irmão. Fala com Jesus. Eu não vou te chamar aqui à frente hoje. Nosso tempo está reduzido hoje. Mas eu quero que você coloque as mãos sobre o seu coração. E pense nessa vida que está diante de Deus. Nessa vida que nada, absolutamente nada, escapa dos olhos do Senhor. O Senhor conhece os seus dias, assim como conhece os meus. O Senhor conhece os seus pecados, assim como conhece os meus. O Senhor conhece as coisas que você faz que desagrada a Ele, assim como conhece as minhas.
E nós estamos diante desse Senhor Todo-Poderoso, que está no meio de nós, que está em nós por meio do seu Espírito. Eu quero que você peça: Senhor, eu preciso de mais do Senhor em mim. Senhor, eu preciso de maiores porções do Senhor em mim. Eu preciso de mais do Senhor do que de mim. Não pode ser pelas minhas decisões. Não pode ser por aquilo que eu acho correto ou não. Não pode ser, Senhor, pelo que o meu amigo diz sobre o que eu estou passando com o outro. É sobre o que o Senhor diz. Jesus, eu peço amor por sua palavra. Pede aí para o Senhor amor pela palavra, desejo pelas Escrituras. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Faça a oração do salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Senhor, nós precisamos tanto disso. Nós precisamos tanto do Senhor direcionando a nossa caminhada. Deus, nós vamos falhar muito se depender só da gente. Nós vamos nos frustrar demais se depender apenas das nossas iniciativas. Nós entendemos o que é uma vida corandel, uma vida diante dos olhos da presença e do poder do Senhor. Nós entendemos isso. E nós pedimos ao Senhor que nos direcione nesta vida, nos direcione nesta caminhada. E o Senhor nos direcione na forma como devemos andar e na forma como podemos glorificar mais o Senhor. Se os relacionamentos estão quebrados, que o Senhor refaça. Se tem gente para a gente perdoar ou pedir perdão, que seja hoje. Jesus, se não há mais amor por sua palavra em nós, que o Senhor gere essa paixão. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar por um instante?